Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vão os traders aí? Estão consistentes? Esse é mais um setup para nós acertarmos mais as nossas operações, né? Nós vamos falar sobre o ajuste, a linha d'água e a VWAP. Então é um mesmo procedimento, independente das linhas que aparecerem. Mas o que são esses nomes, né? Nesse gráfico do índice, nós temos plotado os três indicadores, né? Começamos com a linha d'água, que é esse que está pontilhado aqui, né? A linha d'água nada mais é do que o fechamento do dia anterior. Então aqui, por exemplo, o dia veio, né? Caminhou e fechou aqui, deixando essa linha d'água, né? Que seria o fechamento. Já o ajuste, que está com a linha laranja, né? Tem o ajuste esse dia também, né? Na prática, o ajuste diário é um mecanismo de proteção do mercado de futuros contra possíveis calotes, podemos dizer assim. Quem dormiu comprado, no caso, que não é day trader, né? E vai receber seus lucros e pagar o seu prejuízo, vai se basear nesse indicador. Então, nós que somos day traders, acabou o dia, a gente encerra. Mas as grandes instituições não encerram as negociações, elas ficam compradas, né, para o outro dia. E o acerto, se elas ganharam ou perderam, vai ser feito nesse ajuste. Então, é uma linha muito importante. A gente vê aqui, por exemplo, né, que sempre que bateu no preço aqui do ajuste, subiu. Quer dizer, o pessoal já fechou, né, o caixa, né? Então ganhou ou perdeu e aí vai para cima, né? A VWAP também é uma linha que deve ser observada. No meu gráfico aqui eu coloco ela em pontilhado também, cinza, né? O que significa a VWAP? Em português, significa preço médio ponderado por volume. Ela representa a média de preços que foram negociadas em um período. No caso aí a gente tem a diária, mas existe a VWAP semanal e a mensal também. Para a gente falar do setup propriamente, eu queria mostrar aqui que eu opero com apenas quatro padrões de candle, né? Que seria o martelo, que dá embaixo, né? O preço vem caindo, depois sobe e fica essa sombra aqui. Tem um engolfo de queda que eu gosto muito, né? Então o preço estava subindo e o próximo candle engolfou totalmente aqui, né? E inverteu a posição. O piercing de alta, todos esses sinais aqui, eles são de reversão. Então aqui o piercing de alta é que vinha uma queda, né? E veio um candle aqui que ele pinçou, né? Por isso piercing, né? Mais de 50% do candle anterior. A estrela cadente, ela é ao contrário do martelo, né? Ela normalmente fica lá no topo, né? O preço vai subindo e quando desce, deixa essa sombra grande aqui, e aí é sinal que é reversão para baixo. O engolfo de alta é ao contrário, né, do engolfo de queda, né? Então tem um candle e aí surge um candle contrário que engolfa totalmente, né, o candle anterior. E o piercing de baixa é ao contrário do de alta, né? Tinha aí uma subida, veio um candle contrário ao anterior e passou mais de 50% aí o candle anterior. Nós vamos analisar aqui o gráfico de 5 minutos. Nem sempre os padrões são perfeitos, né? E um candle de tendência, às vezes, fica mais fácil para a gente entrar na operação do que um padrão de candle. O que é o candle de tendência? O gráfico ele tem praticamente dois tipos de candles, né? Diríamos que tem os de indecisão, que são esses mais curtos aqui, né? Mais pequenininhos, com bastante sombra, com bastante pavio. E tem os com um corpo maior, né? Sem muito pavio, sem muita sombra. Esses são de tendência. Quando você tem tanto o fechamento aqui quanto a VWAP, o stop tem que ficar baixo, porque o preço pode voltar lá e tocar nesses dois indicadores, que foi o que aconteceu aqui.
Então esse sinal aqui, se você esperasse mais, ele seria melhor, porque aqui deu um candle com um rabinho, né? Então o sinal que o preço está subindo. E depois deu esse candle aqui de tendência bem grande, e aqui daria assim para você vender e ganhar tudo isso daqui. Aqui depois, novamente, né, seria no outro dia, bem no começo do dia, a VWAP ela é sempre operável mais no começo do dia, embora aqui foi ao meio-dia, né? Teve uma operação ao meio-dia e teve uma outra operação também às 9h35. Mas no outro dia, que foi o dia 3 de dezembro agora, logo no começo do dia a VWAP foi totalmente atravessada por esse candle aqui e daria para você fazer uma operação. Aqui também, né, não separei, mas aqui também daria outra operação. Vamos comentar também o gráfico de 2 minutos. Às vezes, eu opero com o gráfico de 15, o de 5 e o de 2 minutos. Então, às vezes, o ajuste fino, você está olhando o gráfico andando, é mais fácil você entrar nos 2 minutos do que no de 5. Eu gosto no de 2 minutos, olha a primeira entrada aqui, né? E traçando linhas de tendência. Então, quando o preço toca várias vezes numa mesma linha, assim que der um candle de tendência, no caso esse candle aqui já seria de tendência. Então, aqui já daria para entrar bem em cima da VWAP no de 2 minutos, né? Aqui também, olha, deu um candle de tendência bem forte, né? Daria para entrar aqui no fechamento dele. Aqui também ele atravessou totalmente a VWAP, esse candle de 2 minutos, e tem essa linha de tendência. Então tocou na linha 1, 2, 3 vezes, né? Mais de 3, tocou umas 5 vezes, né? E depois deu esse candle bem forte, daria para você vender no fechamento e colocar um stop curto aqui embaixo. Ou se você quisesse ser mais conservador ainda, você esperaria, né, mais esse candle aqui, e se você vendesse no fechamento dele, e aí daria para você colocar o stop aqui, né, na mínima, e ganharia um bom dinheiro, né? Então, como vocês estão vendo, né, o setup em si, ele é simples, mas quando você vai operar, você precisa ter um certo feeling e analisar várias coisas, né? Aqui, por exemplo, essa entrada foi muito boa, porque tinha o ajuste, o fechamento e um fundo duplo também, né? Então, quer dizer, o preço ele tinha estado nesse patamar aqui, o preço veio, testou, não chegou no preço mais baixo e já começou a subir. Aí tocou 1, 2, 3 vezes no preço, você percebe que vai subir. Bom, se você gostou então do estudo, esse setup, dá aí o like, né, o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. Então, qualquer comentário, qualquer pergunta, fiquem à vontade.